Olá. Olá, sou fotógrafa, estou aqui nessa condição. Nem sempre fui fotógrafa, fui designer aliás, o João foi uma grande influência quando eu trabalhava como designer e ilustradora. De qualquer forma, mudei assim de ramo radicalmente e neste momento trabalho como fotógrafa. Eu aqui dividi o meu trabalho em duas grandes áreas, ou dois setores de trabalho, que é o documental e o fotojornalismo, mais ligado à notícia e à atualidade. Vou começar por falar um bocado do fotojornalismo. Eu neste momento trabalho para uma agência que distribui trabalho pelos órgãos de comunicação social portugueses. Trabalho essencialmente para o Público, para a Visão e um pouco para a revista Sábado. Mas venho-vos falar mais da minha experiência no Público, porque tive o privilégio de poder trabalhar na redação do Público, que foi uma excelente experiência, uma boa fonte de aprendizagem, porque trabalhar na imprensa é muito importante perceber como é que funciona uma redação, que tipo de linha editorial, perceber bem que linha é essa em cada órgão de comunicação, e perceber porque é que o editor toma determinado tipo de decisões, o que é que o condiciona, um bocado para tentarmos ir de encontro a essas exigências, e não só, e prepararmos o trabalho o mais possível para as diferentes plataformas, porque hoje em dia um trabalho pode ter muitas vidas, pode ser publicado em versão impressa, pode ser publicado na internet é uma coluna, duas colunas, pode ter uma fotogaleria, e muitas vezes nós partimos para os trabalhos sem saber que vida é que o trabalho vai ter. Para além disso, também acontece, não sabemos se o trabalho vai ser publicado uma fotografia, se serão 15 fotografias publicadas, e temos que conseguir dar resposta a isso e estarmos preparados para que isso aconteça de diversas formas. Também há outra coisa que eu considero muito importante e que aprendi na redação do Público, que é, independentemente do trabalho que vamos desenvolver, é importante partirmos para o trabalho, fazer uma leitura muito rápida do que está a acontecer e, a partir daí, contar uma história. Não pensar no trabalho como imagens, como singles, pensar no trabalho como imagens que fazem um diálogo e que criam algo para além do acontecimento imediato, ou daquilo que é mais visível naquilo que estamos a fotografar. E pessoalmente isso é o que me interessa, não tanto, claro que é da minha responsabilidade fotografar claramente o que está a acontecer, mas também fazer um bocado a minha leitura daquilo que se está a passar e usar coisas que não são tão diretas, que são mais subjetivas. Eu, aqui na área do fotojornalismo, trago-vos um trabalho normal, típico, numa redação, um trabalho atribuído de véspera, portanto, há pouco tempo a preparar, pouco tempo para nos informarmos do que é que se passa e prepararmos para aquilo que vai acontecer. Isto foi um trabalho sobre uma família uma grande família mundial de hippies, que herda a cultura hippie dos anos 70 e continua a organizar-se anualmente. Eu vou-vos mostrar o trabalho que eu fiz lá. Portanto, isto porquê? Porque nós fotografamos, fazemos uma pequena edição e depois essa edição de imagens que nós fazemos é passada ao editor de fotografia e o editor é que decide quais são as imagens que vão ser publicadas. Portanto, esta foi imagens da minha edição, deste trabalho. Foi um trabalho um bocado difícil porque, como sabem, a cultura hippie é um bocado contra tudo o que é eletrónico ou tudo o que é digital e um jornalista ali é persona não grata. E, portanto, foi um bocado difícil. Mas pronto, fiz o trabalho durante poucas horas, sem saber se o trabalho ia ocupar uma página, duas. Sabia que era para a revista Pública, mas não tinha mais pormenores. Fui fotografando durante poucas horas, tinha pouco tempo para fazer o trabalho e depois esta é a edição que é publicada da revista Pública. Portanto, o trabalho acabou por ocupar algumas páginas. E lá está, nós temos que nos preparar para poder dar resposta
a vários tipos de várias abordagens e vários tamanhos para o trabalho. Portanto, agora vou muito rapidamente passar para um trabalho mais documental, que é o 12-12-12. Não sei se já ouviram falar deste projeto. E aqui um trabalho documental já tem outros contornos completamente diferentes do fotojornalismo normal, digamos assim. Isto porque eu costumo dizer que quando trabalho para um projeto documental, 70% do trabalho não é fotográfico, é de recolha de informação, de contactos, de estabelecer contactos para conseguir investigar bastante sobre o tema e a partir daí, a partir de ter um conhecimento bom sobre aquilo que se está a tratar, aí sim vamos começar a trabalhar fotograficamente. Este projeto, partiu da cabeça de dois fotojornalistas, um do Expresso e outro da Visão, que em conversa, em jeito de balanço, no final de 2011, perceberam que em Portugal não se tinha produzido durante esse ano um trabalho exaustivo ou pormenorizado sobre a crise e sobre o que se estava a passar e o que se está a passar atualmente em Portugal. Todos vocês conhecem, com certeza. E então resolveram convidar mais 10 fotógrafos e fazer uma cobertura nacional. Organizámos-nos por regiões sobre as consequências deste ano que está a ser tão nefasto e que na altura, não sei se tem memória, mas no início de 2012 falava-se imenso como é que Portugal iria suportar esta austeridade. Já sabemos que o ano vai ser mais difícil ainda, mas de qualquer forma nós partimos nesta aventura e está a ser muito, muito interessante. Não está ainda finalizado, o livro ainda... Portanto, o objetivo era criar um livro e uma exposição. O livro já está na fase final, mas de qualquer forma foi um processo muito caseiro, porque nós não percebemos muito, embora todos nós trabalhamos para a imprensa nacional e estrangeira, mas de qualquer forma não percebemos muito este negócio de criar livros e o que é que está por trás disto e quanto dinheiro é preciso. E tivemos imensas dificuldades com o financiamento, arranjámos aí uma forma de financiar a produção dos livros, mas de qualquer forma foi um trabalho muito, muito, muito nosso, muito suor nosso. Eu vou-vos mostrar a minha parte. Eu fiquei antes disso, nós convidámos, para além dos fotógrafos, temos 13 figuras públicas a trabalhar neste projeto. Cada um de nós convidou a pessoa que eu achei que queria trabalhar com a Graça Moraes, portanto tem a ver com afinidades e também com a questão de território. Portanto temos pessoas de várias áreas e depois temos o António Barreto, que aceitou prefaciar o livro. A mim foi-me entregue Bragança e Guarda, foram estes os distritos que eu trabalhei, e agora vou-vos mostrar uma seleção já pequena do trabalho que fiz, do levantamento fotográfico que fiz, e depois de vos mostrar isso, vou-vos mostrar ainda como é que isso irá para um livro. O livro, por questões económicas, teve que ser uma versão curta do trabalho que realizámos, portanto a edição foi um bocadinho difícil, deu asa a muita discussão, mas arranjámos uma solução que nos satisfaz e, portanto, depois vou-vos mostrar. Para já, lá está, eu investiguei antes de partir para o terreno, não é? Investiguei e resolvi que iria visitar o Caixão. O Caixão é uma aldeia muito pequena, que foi o motor da economia em Trás-os-Montes durante os anos 60 e início dos anos 70, e foi interessante porque eu quando cheguei lá era um dia muito frio, muito cinzento, era um dia normal de semana e não encontrei rigorosamente ninguém na rua, não havia ninguém. Havia uma música do Bossa e Cia a tocar pela aldeia inteira, aquilo pareceu-me assim, muito estranho, e eu achei aquele cenário pós-apocalíptico interessante e quis mesmo trabalhar lá, e é um projeto que eu estou a continuar para além do que irei continuar mesmo fora do 12-12-12. Eu fui abordando pessoas, por exemplo, e percebendo quais eram os problemas com que as pessoas se deparavam. Aqui são pessoas que, ao fim, por exemplo, esta Aurora, ao fim de 60 anos, teve que sair do país e trabalhar
sazonalmente, em campanhas de agricultura. A Bruna, a mesma coisa, muito nova, abandonou a escola muito nova e trabalha fora de Portugal 3 em 3 meses, por volta disso, e depois, com o dinheiro que ganham durante esse trabalho temporário, sobrevivem o resto do ano. E há uma grande tristeza nestas pessoas, tipo uma desesperança total, e tendo em conta que são pessoas, muitas delas muito novas, isso eu acho muito triste constatar isso. Aqui é a Bruna e a Carla há dias de partirem para a Suíça para mais uma temporada fora. Também tentei captar as questões de território, de abandonos. Há muitas terras, passamos quilómetros e quilómetros e quilómetros e não vemos um edifício, não vemos pessoas. E tentei passar essa ideia para o trabalho. Quer dizer, não vale a pena estar aqui a falar de cada história individual, mas assim, em termos globais, o problema é mesmo a desesperança total que existe e a apatia. Aqui a Juliana, uma mãe de 4 filhos, nunca saiu de Bragança, nunca viajou fora do distrito, muito nova, sem rendimento nenhum, nunca trabalhou, e como ela existe muita gente. Depois também eu tentei fugir a esta questão, mas não foi impossível, a questão do envelhecimento da população e da desertificação. Há muitas aldeias isoladas, muitas pessoas que vivem isoladas e dependentes de ajuda social. Mais questões de território. Este senhor foi engraçado porque a primeira vez que viajei para o distrito fiz centenas de quilómetros num dia à procura de pessoas mais novas, de gente em idade de trabalho, e este senhor foi a pessoa mais nova que eu encontrei ao fim de 400 quilómetros. E, portanto, fiquei muito feliz. Pronto. Aqui o Tiago, este Tiago é a única pessoa com quem eu contactei que não quer sair, que acha que sair daquela região não é inevitável, que há outras formas. E ele é agricultor, tem uma vida muitíssimo dura, que ele gosta. Ele nunca foi ao cinema, nunca assistiu a um concerto, foi uma vez à praia, mas não sente falta disso. Ele tem um amor genuíno àquele sítio, uma ligação muito forte, e não quer deixar, não quer abandonar aquela zona, e eu achei importante também ter esse testemunho. E mais pormenores de território. Esta família, a família da Sandra, é uma família que eu acompanhei também muito, muito perto. É a único caso de uma pessoa que realmente é proativa, no sentido de todos os dias fazer o esforço para melhorar a situação familiar, e vai conseguindo algumas coisas, e vive numa situação muito difícil com 4 filhas, mas de qualquer forma é uma lutadora e não baixa os braços de maneira nenhuma. A família dela, o ambiente familiar. Mais pessoas que fui encontrando. Portanto, isto é uma seleção abrangente, muito abrangente. Depois, aqui já a edição em livro. Aqui nós ao início não tínhamos qualquer tipo de editora interessada em publicar o livro, portanto fizemos como quisemos. Convidámos um designer, ele paginou o livro e contribuiu imenso para o projeto. Depois conseguimos a participação de uma editora que se interessou por nós depois disto ter passado um bocado e ter tido audiência por parte dos mídia, que depois tentou lá estar comercializar um bocadinho o projeto e pôr outros elementos na capa que fossem mais chamativas para eles, mas nós fizemos um bocado de fim-capé e tentámos ser fiéis à nossa ideia original. Nem sempre é possível. Aqui o livro, eu vou-vos mostrar só as páginas que me foram atribuídas, porque como ainda não saiu, também não quero estar a mostrar-vos o livro todo. Mas lá está, houve muitas cedências que tivemos que fazer, em termos de quantidade e de forma de contar a história.
Porque todos nós gostaríamos de ter mais espaço para contar, para as nossas imagens, e houve muita coisa que ficou de fora, mas teve que ser assim. Não havia outra forma. Agora, vou-vos falar de um trabalho muito pessoal, que é um bocado que não foi feito para ser exibido neste formato de livro ou de imprensa. Eu escolhi um tema e resolvi trabalhá-lo. O tema aqui deste trabalho é a questão da passagem do tempo. É uma reflexão sobre a forma como nós vemos o tempo decorrer à volta de nós próprios, nas relações que temos com os outros e nas coisas que habitam o nosso cotidiano. Este título não foi feito por mim. Retirei-o de um poema que no momento em que eu comecei a trabalhar para esta ideia, fiz uma investigação do que é que já havia feito. Não queria repetir uma fórmula que já existisse, e deparei-me com este poema, que eu achei que traduzia bem o tom que eu queria passar no trabalho, e resolvi escolher este verso, que para mim é perfeito para o trabalho que eu estava a fazer. Neste trabalho, a questão da edição como o trabalho foi muito pensado. Eu não tinha muito tempo na altura, e quando comecei a fazer, eu já sabia exatamente quais seriam as imagens e como é que elas apareceriam no trabalho, que tipo de ritmo é que haveria. Portanto, foi uma edição quase feita antes de fazer as fotografias. Houve muitas imagens que depois acabaram por ser uma surpresa, porque aconteceram sem que eu tivesse pensado nelas antes, mas de qualquer forma foi muito trabalhado nesse sentido. Foi tudo muito conduzido e muito expectável. Vou-vos mostrar as imagens que fazem parte do trabalho. Eu aqui servi-me 2 pessoas para trabalhar o tema, que são pessoas muito próximas, são os meus pais, portanto foi fácil, e por outro lado era um estado de espírito que eles viviam naquela altura, e portanto para mim foi muito, muito fácil trabalhar isto com eles. Acabei por no projeto integrar imagens que funcionam um bocado como metáforas para o tema. De qualquer forma, este é um trabalho que não está completamente fechado, eu continuo a fotografar para este tema. Este trabalho foi vencedor, se calhar alguns já viram, foi vencedor dos prémios de fotografia FNAC. E aqui, como eu trouxe estas imagens da exposição, porque como eu não tinha nenhum objeto, não foi produzido um livro, não havia nada, a única coisa era a exposição. Eu trouxe-vos as imagens da exposição que existe nos cafés da FNAC, que é um espaço um bocado difícil de trabalhar, porque é um café e há sempre alguma venda de qualquer coisa ali a interferir, mas de qualquer forma, pronto, tive que pensar na exposição de forma a que funcionasse em qualquer FNAC. Isto já veio. E pronto, foi